Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre essa Série B. A gente chegou aí ao final dessa competição aí com os 4 clubes já definidos, que vão disputar a Série A de 2025. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre esses clubes que subiram, o panorama que a gente teve aí dessa Série B 2024. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente já tem os finalistas, eu peguei aqui a tabelinha aqui, o Santos foi o campeão com 68, o Mirassol 67, o Sport Recife 66 e o Ceará com 64. Esses foram os 4 clubes que subiram aí para a primeira divisão. Bom, a gente já pode de cara já observar o seguinte, tivemos bastante equilíbrio nessa Série B. Essa Série B, desde o início ali, eu vinha destacando alguns clubes que se confirmaram como clubes que subiram, desde o começo ali da temporada. Eu já acreditava que algum desses clubes poderiam subir. E no caso desses que subiram aqui, eu coloquei principalmente o Santos e o Mirassol. Eu acreditava que o Sport e o Ceará poderiam subir, mas eu coloquei como favorito lá no começo da competição Santos, Mirassol, América e Novo Horizontino. Coloquei esses 4 clubes como principais. E aí, durante o meio ali da temporada, a gente viu que alguns clubes ficaram pelo caminho. Mas, de forma geral, o que a gente observou foi que uma Série B extremamente disputada. E essa disputa não foi porque foram grandes times, não foram times ali... esse ano a gente teve ali dentre os grandões ali, daqueles mais tradicionais ali, principalmente do eixo Rio-São Paulo ali, Rio Grande do Sul, a gente só teve o Santos, Mas, de certa maneira, essa excesso de competitividade que a gente teve, essa grande disputa aí, foram porque os times se equilibravam, E mesmo o Santos, que é um time muito tradicional, conseguiu ali com facilidade, uma certa facilidade ali, teve algumas dificuldades ali ao longo da competição, mas sempre vencia os jogos, conseguia se impor e vencer os jogos, com todas as críticas ali ao Carille, mas pelo menos isso ele conseguiu fazer. Era um futebol fraco, um futebol que não mostrava ali muitas opções, mas conseguia ali vencer por 1-0 e fazer aquilo que era a obrigação e subir com o Santos. Mas, de forma geral, os clubes se equilibravam. Então, ali pelo caminho ficaram vários clubes, como eu citei aqui, o América, o Novo Horizontino, eu vou deixar para comentar mais um pouco mais para o final. A gente tem umas observações para fazer sobre o Novo Horizontino, mas a gente tem aqui alguns clubes, como, por exemplo, o Goiás, ficou pelo caminho, o Operário, no finalzinho tentou uma reação, mas não conseguiu, acho que foi até meio surpresa ter ficado na posição que ficou. O Vila Nova era um clube ali que se esperava que eles fossem disputar lá na parte de cima, começou muito bem, ficou pelo caminho. A gente tem também o Avaí, que ficou pelo caminho, e o Curitiba, dentre aqueles que eu acreditava que no começo pudessem ali disputar essa vaga aí na Série A. Bom, vamos analisar aí desses 4 que subiram, tem um fato interessante, são 2 clubes do Nordeste, e agora se a gente for pegar lá a Série A do ano que vem, a gente já vai ter praticamente 5 clubes ali, que praticamente já estão salvos ali do rebaixamento. A gente pensar na Série A, pensar no Bahia, que já está salvo, Vitória, e o Fortaleza, que está brigando até por título, Então a gente vai ter 5 clubes ali da Série A, do Nordeste na Série A, É algo que eu acho que há muito tempo não acontecia ou é inédito, Não é algo comum. Isso vem mostrando a força aí do futebol do Nordeste, que é um futebol muito tradicional, com torcidas ali muito apaixonadas, e que nesse momento ali de SAF, de mudança de paradigma aí do futebol, eles têm se colocado aí no cenário nacional, Como exemplo aí principal aí o Bahia, que foi comprado pelo Grupo City e hoje é um dos principais clubes aí do Brasil. Não conseguiu ainda esportivamente fazer com que isso seja colocado ali em resultados dentro de campo, mas tem uma grande equipe, grandes jogadores, e então assim, realmente
está mudando o patamar do futebol lá no Nordeste. Bom, eu deixei para comentar aqui por último, que eu falei do Novo Horizontino. A gente teve ali nessa última rodada, né, a gente teve uma disputa entre Santos e Sport. O Sport precisava vencer, né, e foi um jogo relativamente difícil vencer o Santos, né, mas jogando em casa, né, se esperava que o Santos não fosse endurecer muito essa partida. O Mirassol jogou contra a Chapecoense, também venceu o seu jogo, e aí a gente tinha esses aí praticamente já estavam meio que, né, assim, entre aspas, garantido, o que todo mundo esperava. A disputa principal ali na última rodada estava entre Ceará e Novo Horizontino. E daí o Ceará jogou contra o já rebaixado, né, Guarani, e não conseguiu a vitória, né? Ficou ali no empate, no 0-0. E esse 0-0 só garantiu a classificação porque o Novo Horizontino perdeu para o Goiás. Esse jogo foi realmente incrível, né? Porque o Goiás ali não tinha chances, né, matemáticas ali de se classificar para a Série A, né? Dependia de da combinação muito grande de resultado, praticamente não tinha chance ali de se classificar nessa última rodada. E o Goiás jogou com um empenho assim muito grande, os caras assim fizeram de tudo. O Novo Horizontino perdeu o gol debaixo da trave, aquela história, né? E no final das contas saiu derrotado para o Goiás por 1-0. E esse pontinho aí de diferença, né, que a gente vê que o Novo Horizontino ficou com 64 e o Ceará também com 64. Então foi ali realmente no critério de vitórias, né? O Ceará tinha uma vitória a mais. Então um empatezinho, né, um golzinho ali contra o Goiás garantiria, né, já que o Goiás venceu por 1-0. Então, assim, são realmente coisas impressionantes que acontecem no futebol. E foi a mesma coisa que aconteceu em 2023, também ficou na 5ª posição o Novo Horizontino e não conseguiu subir. Então, assim, de forma geral, né, a gente vê que são clubes muito tradicionais que subiram, né, tirando o Mirassol, que não é um clube, com todo respeito ao Mirassol, mas não é um clube tão tradicional com grande torcida como Santos, Sport e Ceará, né? O Santos já é um clube que tradicionalmente já está na Série A, foi a primeira vez que caiu, mas agora o Sport Ceará tem torcidas apaixonadas, então assim, são clubes realmente que tem ali grandes torcidas. O Mirassol, ele vive um pouco essa onda aí do momento das SAFs, né? Desses clubes empresa e tal. Não sabemos como vai ser o desempenho na Série A, mas esses clubes geralmente têm muita dificuldade ali no ano que chegam, né? E não tem uma grande torcida, mas de certa forma subiram grandes times, né? Subiram times aí muito tradicionais. Bom, então era isso meu comentário, minhas opiniões aí sobre essa final aí, né? Esse final da Série B 2024. Deixa aqui nos comentários aqui quem que você acha que vai cair para a 2ª divisão, como que vai ser o desempenho desses clubes. Fique à vontade aí para fazer os seus comentários. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.